Bom dia! Vocês estão bem? Na paz? A última vez que eu estive aqui, 2 semanas atrás, nós começamos a conversar um pouco sobre o fruto do Espírito. E eu quero dar continuidade a esse pensamento. Nós estamos fazendo um estudo no grupo de quinta-feira sobre algumas verdades básicas. Estamos passando por esse assunto. Como é dentro de um conjunto de outras ideias, a gente está falando disso de uma maneira um pouco mais genérica, né? Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a alegria. A palavra de Deus, então, em Gálatas 5, 22 a 23, fala para nós sobre o fruto do Espírito. Para que você possa saber sobre o que nós estamos falando, a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, como igreja, de estarmos reunidos nesse lugar, pela liberdade que nós temos de falar sobre as coisas espirituais abertamente nesse país, porque podemos falar no teu nome, porque temos a tua palavra, e principalmente porque temos o teu Espírito, porque o teu Espírito usa a tua palavra para falar aos nossos corações, porque a tua palavra é luz para iluminar o nosso caminho, porque a tua palavra é viva e eficaz para invadir a nossa alma e o nosso espírito e ir lá no meio do nosso coração, advertir-nos, ó Deus, e trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, mas principalmente para gerar a alegria no nosso coração, a verdadeira alegria que nós precisamos para invadir as circunstâncias que muitas vezes nos assombram, muitas vezes nos atolam e muitas vezes nos impedem de viver com intensidade a vida que o Senhor tem para nós. Por isso nós pedimos que o Senhor possa trazer uma semente poderosa através da tua palavra nos nossos corações nessa manhã sobre esse assunto. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Nós podemos falar nessa manhã sobre um assunto importante, porque se eu perguntasse para você, fizesse uma pergunta sincera, você não precisa responder para mim, mas eu peço que você pergunte para você, em uma escala de 1 a 10, quão alegre você é? Quão alegre você é? Talvez você pensasse em situações e circunstâncias. Tem gente que começou a namorar que vai falar que é muito alegre, que é a pessoa mais alegre do mundo, que é 10, é a pessoa mais feliz do mundo. Tem gente que talvez esteja vivendo um momento e uma circunstância que não pode dizer a mesma coisa, porque a gente tem uma tendência a vincular a alegria e a felicidade, a gente pode dizer assim, com as circunstâncias, não é verdade? A gente faz uma média, de repente, dos nossos últimos dias. Se você tirar uma média dos seus últimos 5 dias, talvez você vá dizer que você não é tão alegre, mas eu vou te dar uma chance dos seus últimos 15 dias, do seu último mês. Como alegre você é? Será que a alegria é uma tônica na sua vida? Como é que são os seus dias? Como é que você está vivendo? Como é que é a sua cor? Seu dia é cinza? Seu dia é colorido? Qual é a sua música? Qual é o seu ritmo? Se eu estivesse no grupo, eu ia dizer se você é um Golden Retriever ou você é um Pinscher, você é um Chihuahua. Como você é? Você é alegre? Você é uma pessoa alegre? Nós vinculamos a nossa alegria às circunstâncias como um reflexo do que está ao nosso redor. Mas quando nós falamos da alegria verdadeira, da alegria como fruto do Espírito,
ela não tem nada a ver com o que está acontecendo do lado de fora. A alegria que Deus oferece para nós, na verdade é um respiro, porque ela não está vinculada com as circunstâncias, ela coexiste com as circunstâncias, mas ela não está vinculada, ela não está presa às circunstâncias. Segundo John Piper, a alegria verdadeira, a alegria cristã, ela não se resume a uma atmosfera dessa alegria superficial que todo mundo fala, mas é uma satisfação profunda em tudo que Deus é e em tudo que Ele faz. E se você pensar num Deus que é eterno, num Deus que é estável, num Deus que não muda, num Deus que permanece o mesmo, num Deus que é poderoso, num Deus que é sempre bom, num Deus que é sempre amor, num Deus que é sempre fiel, num Deus de paz, num Deus perfeito, então você vai começar a entender o que é a verdadeira alegria, e aonde nós encontramos a fonte da verdadeira alegria, e por que nós precisamos da alegria que vem de Deus como fonte de coexistência nesse mundo que nós vivemos de angústias, de aflições, de problemas, porque nós vivemos num mundo absolutamente real, e Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, porque nós precisamos dos recursos divinos, e porque nós precisamos de alegria para viver aqui, porque o fruto do Espírito é algo que vai ser gerado pelo Espírito, uma ação direta do Espírito de Deus em nós, é algo que é produzido por Deus quando nós já não temos mais recurso. A gente não vem aqui para dizer, olha, você precisa ser alegre, você tem que se esforçar, você não pode ser triste, você não pode ser deprimido. Isso seria fazer com que nós tivéssemos que arrancar de nós recursos, e isso nós não temos. Muitas vezes a gente não consegue nem ficar de pé no meio da nossa situação, a gente já não tem mais força nem para sair da cama, a gente já não quer nem mais acordar. Mas é nesse momento, no momento da nossa adversidade, porque o fruto do Espírito nasce, ele floresce e aponta no momento da adversidade, quando nós já não temos os nossos recursos naturais, é exatamente nesse momento que o fruto do Espírito nasce no nosso coração, ele é gerado no nosso coração, para que de uma forma sobrenatural e divina, ele venha como um recurso para que nós possamos, nessa lacuna natural, ter uma agitação profunda espiritual da parte de Deus, para sermos gerados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos em nós, por causa do pecado, uma desconfiguração da imagem de Deus. Deus é alegre. Vocês concordam com isso? Deus é alegre. Jesus era alegre. Jesus era conhecido como alguém que era alegre. Nós temos uma tendência a pensar num Deus bravo, um Deus carrancudo, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Deus é alegre. Cada vez que nós pensamos que nós vamos ser gerados pelo Espírito, cada vez mais parecidos com Deus, Deus quer que nós sejamos alegres. Então, quando nós vamos sendo tratados e trabalhados pelo Espírito Santo, nós vamos nos tornar cada vez mais alegres. E a alegria nessa dimensão divina é de uma vida que não é algemada, não é presa, não é restrita pelas circunstâncias. E de que circunstâncias nós estamos falando? Dessa vida que a gente vive, da segunda-feira, da vida do boleto, da vida do diagnóstico ruim, da vida dos problemas familiares, da vida dos problemas no trabalho, da vida que a gente não consegue muitas vezes ter o sucesso que a gente gostaria, não consegue ter a quantidade de dinheiro que a gente precisa, a gente não consegue se relacionar com as pessoas que a gente precisa da forma que a gente gostaria, a gente não consegue vencer as nossas frustrações, a gente não consegue lidar com a gente mesmo. Nós vivemos no mundo real, nós temos problemas reais e muitas vezes a gente não consegue alcançar a alegria e a felicidade, e a gente vive a nossa vida, a gente vive com as nossas circunstâncias, postergando a nossa alegria e a nossa felicidade.
A gente vive as nossas circunstâncias pensando, quando eu vencer esse problema, quando eu vencer essa dificuldade, então eu vou encontrar alegria ali do outro lado. Só que a nossa vida é uma sucessão de problemas e uma sucessão de dificuldades. E a gente nunca encontra essa bendita dessa alegria. Essa não é a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para os seus filhos é uma vida alegre. A vida que Deus tem para nós é uma vida onde nós encontramos plena satisfação nele todos os dias. Não é uma vida onde nós encontramos a alegria e a satisfação nas circunstâncias. Nós encontramos a alegria e a satisfação nele. Quando nós somos confrontados pelas ondas da apatia, pelas ondas do pessimismo, pela dúvida, pela ansiedade, pelo medo, pelo desespero, pela depressão, pela infelicidade, pelo descontentamento, pela solidão, pelos problemas da nossa vida, nós não temos condição de sermos felizes. E é por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus, porque só em Deus que nós encontramos a verdadeira alegria. Antes de Paulo conversar com o povo de Gálatas, da Galácia, sobre esse assunto que é o fruto do Espírito, ele fez uma pergunta muito interessante para essa igreja, que está lá em Gálatas 4,15. Ele fala o seguinte para ele: e como vocês estavam felizes? O que foi que aconteceu com vocês? Vocês estavam tão felizes. Isso está aí na sua Bíblia, se você quiser abrir para você conferir. O que foi que aconteceu com vocês? Paulo lembra de um tempo em que aquele povo, aquela igreja da Galácia era feliz, mas em algum momento, por causa das circunstâncias, por causa dos momentos em que eles estavam vivendo, eles perderam a alegria. E eu não sei se você já se viu assim. Eu não sei se você olha para algum momento da sua vida em que você se vê mais feliz daquela época do que você é agora. E você consegue pontuar, ou você já nem consegue mais pontuar onde foi que se perdeu, ou por que se perdeu. Ou se você hoje vive mais feliz do que você já foi um dia. Mas a verdade é que a alegria natural, a alegria humana, ela é por si só uma alegria vulnerável. Ela é falha. Ela é algo que pode ser perdido. E Paulo fala isso: se perdeu. Por que se perdeu? E onde se perdeu? E por que se perdeu? E nós precisamos fazer essa pergunta, como Paulo fez àquela igreja. Por quê? E vai ficar perdido? E vai ficar perdido até quando? E até quando que a gente vai se olhar no espelho e vai se reconhecer como alguém que tem essa escala aí da felicidade tão fraquinha? E por que você vai assumir que você não é feliz e vai aceitar esse descontentamento, se nós sabemos que Jesus Cristo é a fonte da verdadeira alegria? Que o fruto do Espírito, o resultado da ação, da presença poderosa do Espírito em nós, o resultado de ser um cristão, em segundo lugar, é ser alegre. Mas existem algumas coisas que fazem com que a gente não seja alegre. E eu queria dizer de uma forma muito simplista, porque a gente até tem pouco tempo, 3 coisas que fazem com que a nossa alegria seja vulnerável. 3 coisas desse momento da vida que a gente está vivendo. A primeira delas, e eu já falei sobre isso aqui quando a gente falou sobre ingratidão, é as expectativas insatisfeitas. A gente vive num momento onde a gente não consegue ser feliz. A gente vive um looping de infelicidade. A gente vai vivendo uma rotina onde a gente quer o que a gente não tem, a gente quer mais do que a gente tem, a gente quer uma coisa diferente do que a gente tem. E tudo que a gente tem nunca é suficiente. Isso não é sobre coisas somente. Isso é também sobre pessoas. Isso é sobre sentimentos. Isso são sobre sensações. Isso é sobre a gente mesmo. É uma insatisfação generalizada. Isso se
deve também muito sobre as informações que a gente tem, sobre a invasão das redes sociais na nossa vida, as informações sobre bens de consumo, sobre a ostentação, sobre as expectativas do nível alto das outras pessoas, o nível de comparação que a gente inconscientemente entra com relação às outras pessoas. Existem vários estudos que estão vendo o impacto dos transtornos alimentares que as pessoas estão sofrendo por causa dos comparativos com relação ao corpo, à insatisfação corporal, os transtornos alimentares com relação aos padrões idealizados do corpo dos jovens, das pessoas mais velhas, o lance da harmonização facial das pessoas mais velhas. Tudo isso são coisas que as pessoas estão vivendo agora, e isso é um impacto social tremendo que está sendo gerado na vida das pessoas por causa das redes sociais. Mas isso também gera um sentimento de inadequação e insatisfação contínuo e constante. Você não tem o que você gostaria, e o que você tem você não gosta, e quando você consegue aquilo já não é suficiente, você quer uma outra coisa diferente daquela. Isso traz o que a gente chama de descontentamento. Descontentamento. Você já não está mais feliz com aquilo que você tem. É muito pouco, você quer mais. Como que o Espírito Santo pode agir nessa vulnerabilidade e gerar em nosso coração a verdadeira alegria? A gente viu um pouco disso a respeito da gratidão. Quando você é profundamente, absurdamente grato pelo que você tem, você não tem espaço para ficar chorando pelo que você não tem. Quando você é profundamente grato, você reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você consegue agradecer a Deus pelo ar que você respira, pelas coisas que Deus deu a você, pela vida, pela salvação, você consegue entender a bondade de Deus na sua vida e você larga a mão de ser um descontente. Paulo, em sua carta aos Filipenses, fala um pouco sobre esse segredo do contentamento e como isso pode gerar essa gratidão profunda e a verdadeira alegria. Ele fala: eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu sei o que é passar toda e qualquer situação. Ele sabia o que é ter muito, ele sabia o que era ter pouco, ele sabia o que é ser feliz em qualquer situação. Porque tem gente que mesmo tendo muito, mesmo assim não é feliz, você sabe disso. Você conhece gente assim. Ser feliz não é ter as suas necessidades, as suas expectativas satisfeitas. Ser feliz não é você conseguir tudo que você tem. Ser feliz é você amar tudo que você tem. O contentamento não ocorre quando nós temos tudo o que a gente quer, mas quando a gente ama tudo o que a gente tem. Quando você deseja e você se contenta com tudo o que você efetivamente já tem. Ali é que você encontra a alegria, ali é que você encontra a felicidade, ali é que você encontra a gratidão. E esse é um dos grandes motivos do descontentamento e da vulnerabilidade da alegria. O segundo motivo são os conflitos não resolvidos. Porque você não tem como estar feliz, você não tem como encontrar alegria se você vive num ringue, se você vive numa trincheira. Coração assoberbado, sempre brigando com alguém, sempre com o coração cheio de ódio, um contínuo ressentimento. Você vive sempre num coração nublado, com raiva, com a mente, o emocional pesado. Qual que é a resposta? Como que o Espírito Santo vai gerar um fruto para trazer alegria no seu coração, no meio dessa angústia que tira e rouba a sua alegria? Ele vai gerar reconciliação.
Se para as expectativas não satisfeitas o Espírito Santo vai gerar contentamento, no momento de conflitos não resolvidos ele vai gerar a reconciliação. Filipenses 2:2 fala que para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos ter a mesma mente, o mesmo amor, o mesmo espírito e o mesmo propósito. Se você não tem a mesma mente, o mesmo coração, o mesmo espírito, o mesmo propósito, você vai viver continuamente em angústia. Imagine uma vida onde as pessoas têm a vida dividida, coração dividido. É uma vida de angústia. A terceira coisa, e talvez a delas a mais difícil, e que tem gerado muitas dificuldades de serem vencidas, onde a alegria se esvai, são os pecados não confessados, porque há uma culpa esmagadora, um silêncio, não há como retornar, o arrependimento misturado com remorso, uma tristeza, você ainda não confessou o seu pecado para ninguém entende o que está acontecendo com você, a culpa está esmagando o seu coração, você não consegue olhar as pessoas nos olhos, a sua alegria está indo embora muito rápido, você não consegue lidar com isso. O salmista, quando passou por isso, em Salmos 32, ele fala: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e aquele em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha culpa foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Existe algo muito poderoso espiritualmente, que é quando nós estamos em pecado e há algo que é gerado pelo Espírito muitas vezes, que é uma tristeza do arrependimento, porque aquilo precisa ser confessado, aquilo precisa ser colocado diante de Deus, e há algo que precisa ser mudado e transformado. E o jeito que Deus e o Espírito Santo vai tirar essa tristeza é através da justificação, porque todo o pecado confessado é um pecado perdoado. Todo o pecado colocado diante de Deus é absolutamente perdoado. A palavra de Deus fala: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Quem é justo? Quem é reto? É o justificado, é aquele que confessou. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Jesus nos perdoa de todos os pecados. Jesus é aquele que é capaz de nos liberar e nos permitir a alegria e experimentar essa libertação. Mas enquanto nós estamos calando, enquanto nós estamos escondendo, enquanto nós estamos ocultando, enquanto nós não podemos olhar nos olhos daqueles a quem nós estamos escondendo os nossos erros, há ali uma tristeza escondida, há ali algo que precisa ser tratado. Então a nossa alegria está vulnerável. A nossa alegria é vulnerável quando nós estamos com as nossos descontentamentos, quando nós estamos em inimizades, quando nós estamos com pecados não confessados. E se nós temos as nossas expectativas insatisfeitas, com o espírito de descontentamento, quando nós estamos envolvidos em conflitos, se nós estamos sentindo a mão pesada de Deus, porque nós estamos com pecados não confessados, vivendo debaixo de algo que nós sabemos que diante de Deus aquilo precisa ser transformado, há algo que pode ser transformado, porque nosso Deus é alegre. Nós podemos experimentar a verdadeira alegria, podemos restaurar através do Espírito Santo a alegria da salvação, porque Deus é um Deus alegre. Mas nós queremos experimentar da parte do Espírito Santo a verdadeira alegria. Como que nós podemos experimentar? Como que nós podemos sair do 0 para o 10? Como que nós vamos, no meio das nossas angústias, no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, no meio da vida real, no meio das nossas tristezas, no meio
dessas circunstâncias que nós não temos como mudar, nós não temos como controlar, experimentar essa alegria, experimentar essa satisfação, experimentar essa plenitude. Como que isso pode acontecer? Como que a alegria do Senhor vai coexistir com essa circunstância que nós estamos vivendo? Como experimentar a alegria como fruto do Espírito na minha vida? E eu quero te dar algumas verdades de Deus para você guardar no seu coração. A primeira delas é: conheça o Deus alegre. Conheça Deus como Ele é. Um exercício que nós temos feito no grupo de quinta-feira é o fruto do Espírito é amor, Deus é amor. O Espírito Santo vai gerar paz no nosso coração, Deus é paz. Essa semana nós falamos, o fruto do Espírito é fidelidade, Deus é fiel. Nós falamos sobre a fidelidade de Deus. Mas nós temos muita dificuldade de pensar em Deus alegre. Vocês concordam comigo? Eu quero ler um versículo com vocês de Sofonias. Sofonias 3,17 fala: pois o Senhor seu Deus está com vocês, Ele é poderoso e os salvará. Ele ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Você consegue imaginar um Deus que canta, que se alegra e começa a cantar de alegria porque Ele está se alegrando com você? Você ficou tão alegre que você precisou pôr uma música para se alegrar naquele dia? Você já ficou nesse nível de... Porque lá em casa é assim, só que cada um gosta de um tipo de música diferente. Graças a Deus a luz é silenciosa, o Senhor é misericordioso. Mas você consegue imaginar um Deus que tem uma trilha sonora de alegria? É esse nível de alegria que Deus tem. Deus é um Deus de muita alegria. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que se alegra conosco. Isaías 65 fala: alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois eu vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e eu vou dar muita felicidade ao seu povo. E a continuidade fala: eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo se encherá de alegria e nunca mais se ouvirá em Jerusalém nenhum barulho de choro, nem gritos de aflição, nunca mais. É um Deus que promete que nós nunca mais vamos chorar, nunca mais vai ouvir aflição. Essa é a promessa que nós temos, de que haverá um tempo em que nunca mais vai haver uma lágrima rolando dos nossos olhos. Vai ser para sempre alegria e para sempre felicidade. Nós precisamos entender que esse é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que John Piper fala que nós precisamos conhecê-lo e nos satisfazer em Deus. Como que nós vamos ter esse nível de alegria profunda em Deus se nós não o conhecemos? Como que vai haver em nós essa profunda alegria se nós estamos tão imersos no mundo? Se nós vivemos apenas para as circunstâncias e pelas circunstâncias? Se nossa vida é uma vida onde a gente só mata os leões e os boletos, onde a gente só vive para o mundo e pelo mundo, a gente não vive para Deus, a gente não vive por Deus, a gente não tem absoluta nenhuma relação com Deus no dia a dia. Como a gente vai se satisfazer nele? Como a gente vai buscar nele recursos de alegria se nós não temos nenhum relacionamento com ele? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos ter um relacionamento com um Deus alegre para buscar os recursos espirituais dele, para que então nós possamos experimentar essa verdadeira alegria que nós necessitamos para encher o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma. Esse é o contraponto. A nossa vida está vazia, irmãos. Nós estamos indo para a luta diária vazios, esvaziados,
com a nossa alma seca, nós estamos esturricados por dentro, sem louvor, sem adoração, sem palavra de Deus, sem o Espírito Santo, o óleo do Espírito nos lubrificando, sem que haja a palavra de Deus habitando abundantemente na nossa mente. Nós estamos indo para a luta contra a carne, sem que o Espírito Santo esteja enchendo os nossos corações da verdade dele profunda. Como que nós queremos ganhar essa guerra? Obviamente que nós estamos sendo totalmente abalados, que a nossa vida está sendo, a gente está tomando surra do Satanás e de todas as guerras. Nós estamos perdendo essas guerras, porque nós não estamos nos alimentando do Espírito como nós deveríamos, não estamos nos alimentando de Deus como nós deveríamos, não estamos nos enchendo de Deus como nós deveríamos. Se nós conhecêssemos o Deus alegre, se nós enchêssemos a nossa mente, o nosso coração de adoração, a nossa vida estivesse cheia da palavra de Deus, nós estaríamos com o nosso coração cheio dessa verdade, estaríamos nutridos, com a nossa alma satisfeita em Deus, e aí nós não estaremos dependendo das circunstâncias da vida, para encontrar nas circunstâncias da vida aquilo que nós só encontraremos em Deus. A segunda coisa, a primeira é conhecer um Deus alegre. A segunda coisa é adore. Adore. Cumpra o seu propósito de glorificar a Deus. Nós estamos aqui com um propósito. A palavra de Deus em Abacuque 3,17 fala o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Isso é Abacuque que fala no capítulo 3, versículos 17 a 19. O que Abacuque está falando aqui? Olha, mesmo que dê tudo errado, e ele está falando da figueira, da videira, ele está falando da safra de azeitonas, ele está falando do alimento nas lavouras, ele está falando da ovelha no curral, ele está falando dos bois nos estábulos, ele está falando de sobrevivência, ele está falando de provisão, ele está falando das circunstâncias da vida, ele está falando daquilo que trazia sustento, ele está falando daquilo que trazia provisão para a vida dele. Ele está falando do sucesso do trabalho dele. Ele está falando daquilo que colocava ele acima dos outros agricultores. Estava falando daquilo que quer colocar no ranking do sucesso daqueles outros agricultores naquele ano, daquilo que ia trazer provisão, ia colocar comida na mesa dele e da família dele, que ia colocar a previdência dele, garantir a comida dele no futuro. Ele estava falando de segurança, estava falando de alimentação, estava falando de provisão, estava falando de futuro, estava falando daquilo que é o que nos preocupa hoje. E ele estava falando o seguinte: olha, mesmo que nada disso aconteça, mesmo que eu não tenha nada disso na minha vida, mesmo que eu não tenha a videira, a figueira, a azeitona, a lavoura, que não tenha ovelha, ainda assim eu vou exultar no Senhor, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. O que Abacuque está falando é que a alegria dele não estava nos recursos e não estava nas circunstâncias. A alegria dele estava no Senhor, porque a salvação dele não estava na alegria das circunstâncias. A salvação dele estava no Senhor, porque a salvação dele estava em Deus. Nós precisamos entender aonde está a nossa salvação. Porque se nós entendemos que a nossa salvação, se você acha que a sua segurança está no seu trabalho, que a sua segurança, seu dinheiro, seus recursos, está na sua força, está na sua inteligência, está naquele dinheiro seu que está lá no banco, aquela aplicação sua que você tem lá, então pode ser que você fique muito agitado mesmo com as suas circunstâncias. Mas se você entender como Abacuque entendia quem é o Deus da sua salvação, então você vai continuar exultando nele.
mesmo quando as circunstâncias se agitam. Porque Deus não muda, porque Deus é fiel, porque Deus é eterno e porque o nosso Deus é um Deus bom. E mesmo que todas as circunstâncias falhem, Ele jamais falhará, porque o amor de Deus nunca falha. E porque Deus tem planos eternos, e os planos de Deus são planos de paz, planos bons para nós que somos os seus filhos. E ali, em Deus, é que está a verdadeira alegria. Vocês entendem que nós podemos adorar a Deus mesmo no meio das circunstâncias ruins? Nosso Deus é digno de ser adorado, por isso que Abacuque fala: o Senhor soberano é a minha força. Ele é a minha força. A minha força não está no meu braço, a minha força não está nos meus recursos, a minha força não está no meu poder, a minha força não está na minha conquista, a minha força está em Deus. É Ele que me habilita a andar em lugares altos, é Ele que me coloca no lugar onde eu estou, é dele que vem a minha força. Por isso que a alegria que vem do Senhor é que a minha força, é nele que eu confio. Eu posso adorar. No meio das circunstâncias ruins, eu posso adorar. É por isso que nós cantamos: eu te adorarei, não importam as circunstâncias. Eu te adorarei, não importam as circunstâncias. É nele que está a minha segurança, é nele que está a minha força. Eu posso orar. Vocês se lembram de Paulo e Silas na prisão? Vocês se lembram quando eles estavam presos? Está isso em Atos 16, as autoridades prenderam Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles estavam machucados, eles foram jogados na prisão, eles foram colocados no calabouço, tiveram os pés, as mãos presas, eles estavam adorando, eles estavam cantando hinos, e eles estavam presos. E junto com aquela prisão, e junto com aquelas dores, e junto com aqueles machucados e com aqueles açoites, coexistia alegria, coexistia adoração, coexistia oração. Por quê? Porque era o Senhor que era a força deles, porque coexistia um reconhecimento e satisfação somente em Deus. E nós precisamos conhecer a Deus dessa maneira. Por isso que a última coisa que eu gostaria de enfatizar para os irmãos é que comunguem, que vocês tenham alegria uns com os outros. Nós conversávamos juntos e alguns falavam que às vezes nós temos dificuldade de estar sozinhos. Nós precisamos estar sozinhos e ter prazer em estar sozinhos. Mas enquanto nós temos dificuldade de estar sozinhos, nós podemos estar juntos. Porque a palavra fala para nós nos alegrarmos com quem? Uns com os outros. Alegrem com os que se alegram. E às vezes eu não tenho alegria, mas eu posso me alegrar com quem está alegre. Então, vamos nos alegrar juntos. Nós temos uns aos outros, mas eu estou sozinho. Junte-se com o outro que está alegre, para que essa alegria contagie você. Isso está em Romanos, se você tem dúvida se isso existe, isso está em Romanos 12, versículo 15. Alegre-se com os que se alegram, conecte-se uns aos outros. E por último, ore, busque a Deus, coloque diante de Deus as suas angústias. Você vai ter dias ruins, você vai ter dia que a alegria não vai chegar, você vai ter dia que parece que o teto é de bronze, que você está orando, parece que a oração não está subindo, o louvor não está subindo, você não está vendo a alegria de Deus, coisa nenhuma, você parece que está numa caverna. Ore até a presença de Deus invadir a sua vida e o seu coração. Ore, porque Deus é Deus bom, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria não é a ausência de algo indesejável, não é a ausência dos problemas, a alegria não é a ausência da circunstância do ruim, mas é a presença poderosa de Deus na sua vida. A alegria é a presença poderosa do Espírito Santo em você. Essa é a verdadeira alegria, é a presença do próprio Deus invadindo o seu coração. 2 Coríntios 7, 4, Paulo fala: eu me sinto encorajado no meio da situação ruim, porque a minha alegria transborda nas tribulações. Paulo fala: eu estou na tribulação. Ele reconhecia que era tribulação, mas a minha alegria transborda, a minha alegria ela supera. Tiago 1,12 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem pelas tribulações.
A tribulação vai chegar, mas você pode superar. Por quê? João, e eu termino com esse texto, 15. Eu vou ler 2 versículos de João 15, você pode ler todos eles, porque eles falam sobre nós estarmos vinculados em Cristo, que é a videira, e nós vamos dar fruto. Fala sobre esse fruto que vai ser gerado em nós. Jesus fala o seguinte: permaneçam em mim, permaneçam, fiquem firmes, não desistam, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si só. Você não vai sair daqui e falar: então beleza, amanhã eu estou feliz, amanhã eu estou alegre, amanhã vai dar bom, amanhã essa tristeza não vai me vencer. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Nenhum fruto vai dar fruto. Ninguém vai dar fruto por si só. Você vai ter que estar em Cristo. Você vai ter que estar nele. Você vai ter que estar cheio do Espírito Santo. Você vai ter que estar grudado em Jesus. Você deve permanecer na videira. Nem você pode dar fruto a menos que permaneça em mim. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria completa, a alegria de Jesus enchendo o nosso coração. Nós precisamos estar nele. A única certeza que nós temos é a palavra de Deus. Não há como nós inventarmos nada que não esteja na palavra de Deus, porque essa é a palavra verdadeira. Nós confiamos na palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como algo vindo, como um manual para as nossas vidas. Jesus deixou essa palavra para que por meio dela nós pudéssemos viver, por meio dela nós pudéssemos ter uma luz para iluminar o nosso caminho. E a palavra fala que nós podemos ser alegres no meio da nossa vida difícil que nós vivemos. A pergunta que o Espírito Santo faz para nós é: nós temos essa alegria? Nós vivemos essa alegria? No nosso ranking, na nossa escala, nós somos alegres? Nós encontramos no meio da nossa dificuldade a alegria verdadeira? Eu posso dizer como Paulo: olha, eu supero a tribulação. Minha alegria transborda. Ou eu falo: estou atolado aqui. A tribulação está me atolando. Eu estou esmagado pelo problema. Eu já não sei o que é alegria faz tempo. Meu dia é cinza. Não tem música, é silencioso. Eu preciso dessa alegria, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, eu preciso conhecer essa alegria, eu preciso da força. Se a alegria do Senhor é a força, eu preciso dessa força. Se o Senhor é alegre, eu preciso conhecer esse Deus alegre. Porque se você tem vivido isso, você pode confessar isso diante de Deus. Se você tem vivido uma vida de descontentamento, você pode confessar isso diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo gere esse contentamento para que você ame profundamente todas as coisas que Deus tem te dado, para que você seja cheio de uma alegria, de uma gratidão profunda, mesmo no meio das dificuldades que você está vivendo, e você possa falar como o Abacuque: o Senhor é dele que vem, ele é que me faz andar nos lugares altos. Eu estou vendo, essa não tem ovelha nenhuma no curral, estou vendo aqui, não tem nada. Aqui essa videira não tem nada. Olha, aqui também não tem nada. Mas eu confio no Senhor. Se essa é a sua realidade, ore como Abacuque e confie no Senhor. E espere no Senhor. Porque o nosso Deus é digno de confiança. O nosso Deus é um Deus fiel. Você pode confiar no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Confie no Senhor. Eu quero estimular a você, durante essa semana, a ler o livro de Filipenses. São 4 capítulos. Você vai ler esse livro muito rápido, mas eu estimulo que você leia bem devagarzinho. Você vai ler a palavra alegria 19 vezes, de formas diferentes, e você vai ser inundado por uma alegria de Paulo, que estava preso. E ele fala para aquelas pessoas: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se em todas as situações, alegre-se.
E essa palavra vai invadir o seu coração, para que no meio da sua vida, no meio da sua dificuldade, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração para que você receba essa alegria. Porque Deus quer que nós sejamos alegres. O Espírito Santo quer gerar essa alegria. É sobre a sua vida, o seu bem-estar mental, o seu bem-estar espiritual, sobre a forma com que você está conduzindo a sua vida todos os dias, o tempo todo. Você pode ser alegre onde quer que você esteja, e essa alegria pode contaminar o ambiente onde você está, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja conhecido, e a alegria de Jesus possa também contagiar outras pessoas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar para que a alegria do Senhor possa abundar e superabundar no meio de todas as situações, para que você possa confiar no Senhor, para que você possa se entregar, para conhecer mais a Deus, mesmo no meio da sua situação, para que essa realidade de se satisfazer em Deus, e não das circunstâncias, possa invadir a sua vida de uma maneira que você ainda não conhece. Nós estamos aqui, irmãos, mas nós não somos aqui. Não viva com uma expectativa só desse mundo. A gente está aqui de passagem, a gente está aqui, a gente não sabe nem por quanto tempo. Não sabe nem por quanto tempo. Busque as coisas espirituais, busque as coisas eternas, encha-se das coisas eternas. Deixe o seu coração se encher das coisas de Deus. Isso é o que vale a pena. Isso é que é para sempre. Isso é para sempre. Encha-se de Deus. Encha-se de Deus, as coisas eternas. Adore a Deus independente das circunstâncias. Conheça o Deus alegre, comungue. Alegre-se com quem está alegre, alegre-se de verdade. Qual foi a última vez que você se alegrou por outra pessoa? Se alegrou de verdade, real, só por outra pessoa. E ore, coloque tudo em oração, confiando no Senhor. Amém. Senhor, eu coloco meus irmãos diante de Ti.